Muito bem, vamos de entrevista. A gente conversa agora com ele, Tenente Coronel Flávio Godinho, coordenador adjunto da Defesa Civil. Gente, é importantíssimo a gente acompanhar a situação das barragens, principalmente nesse período chuvoso. A Vale elevou para nível 2 de emergência a barragem Norte Laranjeiras da mina de Brucutu, em Barão de Cocais. Diante disso, nos próximos dias, 34 pessoas que residem na zona de autossalvamento da estrutura vão ser retirados de casa, bem como 700 animais. A operação vai ser realizada pela Defesa Civil. Quem está na ponta da linha é ele, Tenente Coronel Flávio Godinho, conversando com a gente agora. Boa tarde, Tenente Coronel. Bem-vindo a 98 mais uma vez. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, meu grande amigo João Henrique. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente esclarecer as dúvidas e demonstrar para todo mundo as ações que a Defesa Civil, o governo do estado, através da Defesa Civil, vão implementar naquela cidade. Fala pra gente um pouco sobre essa mobilização, então, lá em Barão de Cocais, essa barragem Norte Laranjeiras da mina de Brucutu, da Vale, com o nível 2 elevado. Primeiro vamos falar sobre esse nível 2, o que significa, vamos relembrar a população, o que é esse nível 2, esse nível de alerta, e depois a gente fala sobre a ação, diga lá. Ok. Na verdade, Lucas, a gente tem que fazer até um recorte histórico para que as pessoas possam entender. No ano passado, em 2019, em novembro, apareceu uma trinca ajusante da barragem, ou seja, abaixo da barragem, na sua ombreira esquerda, ou seja, nas laterais dessa barragem. E essa trinca, né, ela necessitou de alguns estudos, de algumas avaliações de engenharia e algumas investigações. Lá em novembro, a Vale elevou o nível dessa barragem para nível 1, ou seja, ela detectou uma trinca que não tinha, as informações da Vale, ela não tinha um risco de rompimento, mas ela elevou a nível 1 para investigar essa anomalia. Isso foi feito e, ao longo do tempo, o Ministério Público ele tem acompanhado. Mas, até esta data, essa investigação ainda não demonstrou o porquê daquela anomalia. Em função disso, através de duas auditorias externas, né, uma, inclusive, do Canadá, foi feita uma reunião junto com o Ministério Público, com a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão competente para fiscalizar as barragens, e determinou-se que a Vale elevasse o nível dessa barragem para nível 2. O que vem ser nível 2? Nível 2 é aquela barragem, ela precisa de algumas ações na sua estrutura para que ela mantenha a segurança dessa barragem. E o próximo passo, quando não tem essa segurança dessa barragem, é a elevação para nível 3. Nível 3 é rompimento imediato ou risco iminente. Não é o caso dessa barragem. Essa barragem tem nível 2, então ela não tem um risco iminente de rompimento. Por isso, nós temos condições de fazer uma evacuação totalmente planejada. Então, hoje, a equipe da Defesa Civil do município já está fazendo contato individualizado com cada família. Amanhã nós estaremos indo para Barão de Cocais, onde haverá uma reunião com todos os envolvidos, com todos os atores envolvidos nesse processo, município de Barão de Cocais, município de São Gonçalo do Rio Abaixo, Defesa Civil do Estado e o empreendedor Vale. Para a gente chancelar o planejamento, fazermos uma linha do tempo para que possamos evacuar essas pessoas com toda a segurança que o momento nos exige em função do Covid, e elas possam ser, a orientação da Defesa Civil nesse momento é para que a gente faça a evacuação para casas e não para hotel. Por quê? Nós estamos num momento de Covid, você imagina, Lucas, colocar as famílias que vivem numa área bem grande em hotéis entre 4 paredes, trancadas em hotéis. Então, isso você penaliza a família. Uhum. Então, a gente vai escolher, né, verificar as casas que tem naquele município. A própria família ela vai escolher a casa que ela quer e, após a escolha da família, a Vale vai reformar aquela casa, se ela precisar de alguma reforma, para que as pessoas possam entrar. Outra determinação nossa é para que essas 10 famílias elas fossem alocadas antes do dia 18 de dezembro, em função do final do ano e das festas de Natal, para que elas já possam estar estabelecidas na casa que ela escolher. Tenente Coronel, prazer falar com você mais uma vez. Infelizmente, Barão de Cocais já viveu isso, né, no ano passado. É triste, né, falar isso novamente, os moradores da cidade.
Então, só para a gente deixar claro, porque ontem a ANM, eles informaram exatamente isso, que as investigações não mostraram quais são as causas e o que deve ser feito lá na barragem. Mas só para deixar os moradores tranquilos, não tem, atualmente agora, não tem risco nenhum de romper a barragem, não é isso? Ô João, o seu apontamento é muito importante. Por quê? Barão de Cocais, aquele primeiro evento que nós tivemos ano passado, em que houveram, inclusive, 2 simulados, né? Aquele caso do talude, que o talude não caía e ele era monitorado, nós estamos falando da barragem de Gongo Soco. E não é essa barragem que nós estamos agora fazendo evacuação, são barragens distintas. Então, sobre Barão de Cocais, permanece a mesma situação, a população que tinha que ser evacuada já foi, continua se monitorando, então não altera nada. Nós agora estamos falando da barragem de Laranjeiras, do complexo de Brucutu. É uma outra barragem, né, que a zona de autossalvamento dela é para uma área totalmente rural, em que tem apenas 10 famílias, que vai dar um total de 35 pessoas, e uma grande quantidade de animais. Então, a nossa preocupação também é preservar os animais e o patrimônio histórico e cultural. Então, é uma outra realidade, não estamos falando de Gongo Soco, e sim de uma outra barragem, que caso aconteça um rompimento, ela vai para uma zona rural. Então, a população de Barão de Cocais, né, ela tem que entender isso, que não estamos tratando de Gongo Soco, e sim de Laranjeiras, que agora ela tem uma parte em Barão de Cocais e uma parte em São Gonçalo do Rio Abaixo. Tenente Coronel, prazer falar com você aqui no Rock News. A gente falando então sobre essas 2 barragens ali, né, na população próximas ali, pegando Barão de Cocais também. Como é que está a situação das barragens de Minas em relação a esse monitoramento, né? A gente está acompanhando aqui, barragem é uma coisa que a gente ficou um pouco traumatizado aqui em Minas Gerais, né? Sempre que a gente fala em nível de alerta, subir um pouco, a gente já fica com aquele receio. Como é que é feito esse monitoramento dessas barragens em Minas aí, de maneira geral? Tem alguma outra com uma situação aí mais preocupante? Boa tarde, Carol. Na verdade, nós temos algumas barragens que elas estão em nível 3. Essa, sim, requer, né, uma preocupação maior. Lógico que toda barragem ela requer uma preocupação, né? E as empresas elas têm melhorado muito o seu sistema de monitoramento e de comunicação com os órgãos públicos. Nós amadurecemos muito pós-Brumadinho, inclusive com a edição da Lei Mar de Lama e agora com a regulamentação, com o decreto, né, que vai regulamentar essa legislação. Só para que os senhores tenham ideia, antigamente o plano de ação emergencial ele era só entregue pelos empreendedores. Com a nova legislação, ele vai ter que ser aprovado. Então, isso é uma segurança jurídica e um ganho muito importante para as comunidades, para que possamos analisar cada barragem dentro de sua estrutura. Hoje, essas barragens elas são monitoradas 24 horas pelos empreendedores e qualquer alteração, os empreendedores eles devem avisar a Defesa Civil imediatamente. Então, as barragens em nível 3 no estado de Minas, todas as pessoas que deveriam ser evacuadas, elas já foram evacuadas. Minas Gerais, nós trabalhamos com uma situação de ser conservador neste sentido. A norma positivada, ela fala que nós temos que evacuar as pessoas em nível 3. Em Minas Gerais, em nível 2, nós já fazemos a evacuação de forma preventiva e de forma planejada, para que não tenhamos que, às vezes, à noite, de madrugada, ter que acionar uma sirene e as pessoas saírem de suas casas correndo. Então, isso já não existe mais, né? Em nível 2, a gente já começa a fazer essa evacuação planejada e ainda obrigando o empreendedor que oferte para as famílias casas na região para que a própria família escolha qual casa ela quer ser alocada. Então, isso foi uma mudança muito grande em nosso estado, foi um ganho muito grande que a gente tem feito e acompanhado as famílias nesse sentido. Sem contar o apoio que a gente tem da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público do Estado e da Agência Nacional de Mineração, que é o órgão competente para fiscalizar as barragens. Tá aí a Defesa Civil iniciando aí uma operação de realocação de 10 famílias em Barão de Cocais. A barragem Norte Laranjeiras
elevada para nível 2, né, da mina de Brucutu. Nada a ver com gongo soco. O Tenente Coronel Flávio Godinho bem falou com a gente aqui e explicou agora como é que vai funcionar esse belíssimo trabalho, mais um trabalho bem executado pela Defesa Civil de Minas Gerais. Tenente Coronel, obrigado por essa participação. Microfones abertos aqui no Rock News, viu? Ô Lucas, eu só tenho que agradecer, né, em nome do governo do estado. O governo do estado sempre preocupado, né, se nós pegarmos aí, né, vários incidentes que ocorreram aqui em Minas com elevação de nível de barragem, e o governo do estado, através da Defesa Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, sempre dando um passo à frente, preservando a vida dos nossos mineiros. Continuamos à disposição e a gente agradece pelo esse espaço na 98, que sempre vocês têm um carinho muito grande com a gente e nos dá essa oportunidade de falar com as pessoas e explicar realmente a situação, né? Aproveitando aqui também, Lucas, diga lá. Ontem teve algumas informações em Macacos que a barragem estava com problema, inclusive mensagens de fake news falando que a barragem estava com alterações. Nada disso aconteceu. Em Macacos tem uma ação pontual através de aeronaves, de poda de árvores e de instalação de prisma, por isso que as aeronaves estão sobrevoando Macacos para algumas ações, mas nenhuma alteração de barragem também em Macacos, e é bom deixar isso, aproveitar a sua audiência aqui na 98, para a gente falar isso para a população, que ontem teve várias mensagens, desinformações, né? Pessoas criando fake news e falando de uma situação que não existe. Muito obrigado e sempre que me chamar, vou estar aqui à disposição de vocês. Boa!